Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre a Síria. Tragédia, assunto triste, mas temos que falar, né? Principalmente porque tem muita gente por aí replicando a mentira de que a Revolução Síria, entre aspas, né? Revolução entre aspas, que derrubou o Bashar al-Assad foi maravilhosa, né? Que está trazendo democracia, está trazendo direitos humanos, está trazendo melhores condições sociais, tudo mentira, né? O que está trazendo é aquilo que já fazia nos locais onde esses ditos rebeldes, que na verdade são extremistas, mercenários vindos de várias partes do mundo, né, estão fazendo, que é a limpeza étnica, conflito sectário. E dessa vez, os conflitos sectários se aproximam de Damasco, é o que diz aqui o site South Front. A gente vai ler aqui, tem alguns vídeos incorporados nesse site que eu vou deixar depois na descrição o link desse artigo para você assistir os vídeos, tá? Por questões óbvias, eu não posso mostrar esses vídeos diretamente no YouTube. Mas eu já peço que você deixe seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar o próximo vídeo para você. Conflitos sectários se aproximam de Damasco, na Síria. Conflitos violentos ocorreram na noite de 25 e 26 de março, na cidade de Sanaia, localizada cerca de 8 quilômetros ao sul da capital síria, Damasco, entre combatentes locais da minoria religiosa drusa e combatentes tribais sunitas da província oriental de Deir ez-Zor. Algumas fontes da mídia síria disseram que os confrontos começaram quando o combatente local agrediu um homem de 10 horas junto com sua irmã, enquanto outros ligam os confrontos ao assassinato anterior de um homem de 10 horas em Sanaia, que foi atribuído a grupos armados drusos. Antes do início da guerra na Síria, Sanaia era uma cidade druso-cristã. Recentemente, no entanto, e devido aos combates no país, outros grupos religiosos, principalmente sunitas, mudaram-se para viver em Sanaia, especialmente de Dezor e outras províncias orientais. Combatentes de ambos os lados teriam sido mortos e feridos durante os confrontos, que terminaram com o envio de agentes de segurança. Imagens postadas nas redes sociais após os confrontos mostraram os combatentes tribais e outros supostos membros das forças de segurança atirando em casas e gritando insultos sectários. Os confrontos em Sanaia ocorreram poucas semanas após uma repressão governamental na costa ter tirado a vida de mais de 1.600 civis, a maioria membros da minoria religiosa alauíta. Enquanto o governo disse que suas forças estavam perseguindo remanescentes do regime de Assad, os assassinatos foram amplamente motivados pelo sectarismo. Ao contrário dos alauítas, os drusos se recusam a entregar suas armas após a queda se recusaram a entregar suas armas após a queda do regime e mantiveram o controle de fato sobre a sua região central, a província de Al-Suwaida, no sudeste, além de Sanaia e da cidade vizinha de Jaramana. Ou seja, os alauítas acreditaram no governo, entregaram suas armas e deu no que deu, né? Sofreram com os massacres desse governo. As forças do governo interino, liderado por islâmicos da Síria, foram confrontadas com combatentes drusos enquanto vão entrar em Survaida na véspera do Ano Novo. No início deste mês, uma escalada mais séria ocorreu quando forças do governo cercaram Saramana e ameaçaram atacar combatentes drusos que guardavam a cidade. No entanto, a situação foi neutralizada depois que Israel ameaçou defender a cidade, citando a relação histórica entre a sua própria população drusa e a da Síria. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros líderes israelenses alertaram publicamente o governo sírio para não prejudicar os drusos. Quem olha assim pensa que Netanyahu é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa humana, né? Quando, na verdade, o Netanyahu, que matou mais de 50 mil pessoas na Palestina, inclusive crianças, ele, na verdade, está fazendo isso para poder ocupar mais terra na Síria, né? Tem desculpa para ocupar mais terra na Síria. Lembrando que o governo sectário que está agora no poder foi ele que ajudou a colocar lá. Ainda assim, as tensões entre o governo e os drusos continuam a crescer. Muito recentemente, Hikmat al-Hijri, o líder espiritual dos drusos sírios,
rejeitou categoricamente o decreto constitucional anunciado pelo governo, o que levou a muita incitação contra a minoria, inclusive de figuras e veículos próximos ao governo. Considerando o evento recente na costa da Síria e as tensões com drusos, é seguro assumir que o governo sírio até agora falhou em construir qualquer relacionamento significativo com as minorias do país. Embora ainda haja tempo para avançar na direção, o governo ainda precisa demonstrar que está disposto a se afastar de suas raízes islâmicas endurecidas. É engraçado, né, esse final aqui que ele diz: o governo falhou em reconstruir qualquer relacionamento significativo com as minorias falhou em construir, dá a entender que tentou, né? Dá a entender que tentou, né? O artigo ainda dá um benefício da dúvida para o novo governo, quando na verdade o governo tomou o poder justamente para fazer esses massacres aí, né? E aqui, outra coisa interessante, forças russas expandiram o controle fora da base aérea de Khmeimim, na costa síria. Lembrando que lá estão protegidas ali as pessoas que fugiram desse massacre, né? Os alauítas que fugiram desse massacre, quase 10 mil civis estão lá dentro dessa base russa, né? É uma coisa que a gente tem que parabenizar a Rússia por ter aberto essa base e eh, protegido essas pessoas, tá? Lembrando, pessoal, a Rússia não tinha obrigação de fazer isso, não. Ah, eu acho que ninguém iria culpar a Rússia se ela mantivesse essas bases fechadas. A Rússia poderia alegar que era por motivo de segurança, porque poderia acontecer tudo, poderia, no meio dessa população, entrar um homem, né, disfarçado civil, poderia entrar ali algum desses extremistas da Hayat Tahrir al-Sham, com explosivos no corpo, né? E aí ele se explodisse dentro da base. Poderia acontecer, tá? Poderia acontecer conflitos lá dentro entre essas próprias pessoas aí, ah, que estavam fugindo, né? O governo poderia, o governo de cortadores de cabeça de Damasco, né? Poderia, por causa disso, tentar bombardear essas bases. N coisas poderiam ter acontecido, mas a Rússia foi lá, arriscou e abriu para ajudar essas pessoas, né? Então é uma coisa que a gente tem que elogiar. Eu critiquei bastante a Rússia quando ela não deu o apoio necessário para que o governo sírio se mantesse, né? Mas agora, quando a Rússia faz coisa certa, a gente tem que elogiar. Então vamos aqui para mais informações sobre isso. O grupo militar russo na Síria enviou forças para várias cidades adjacentes à base aérea de Khmeimim, na costa, informou o Eren News em 25 de março, citando fontes da região. No início deste mês, a base aérea, que representa o ponto focal da mobilização militar russa na Síria, abriu suas portas para quase 100 mil civis que fugiram da repressão do governo. Teve como alvo principalmente membros da minoria religiosa alauíta, a qual o ex-presidente Sírio Bashar al-Assad pertence. A repressão durou mais de uma semana, deixando mais de 1.600 civis, a maioria alauítas, mortos, de acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos sediado em Londres. As forças russas reforçaram suas posições ao redor de Khmeimim nos últimos dias, de acordo com a Eren News, que disse que militares e pessoal de segurança sírios estacionados ao redor da base aérea foram instruídos a evacuar todas as suas posições e se retirar, permitindo que as forças russas assumissem o controle para proteger a base. O site de notícias Abu Dhabi também relatou um grande aumento nas operações aéreas russas em toda a região costeira. Embora a repressão do governo aos chamados remanescentes do regime tenha parado em grande parte, violações, incluindo sequestros e assassinatos, ainda são relatados diariamente. Devido a isso, os civis que se refugiam em Khmeimim ainda se recusam a retornar para suas casas. Em declarações ao EREM, um dos refugiados disse que forças russas tomaram o controle da cidade de Kubaisia, Bakhdarmo e Kibribé al-Lachá, bem próximas à base aérea. As autoridades sírias fizeram várias tentativas de persuadir os civis de Khmeimim a deixar a base, sem fornecer nenhuma garantia. De fato, civis foram ameaçados em alguns casos. Outro refugiado em Khmeimim disse a Eren que as forças russas estavam tratando os refugiados com respeito e humanidade, fornecendo a eles todas as suas necessidades, incluindo uma cozinha de campanha, um centro médico e tendas.
No entanto, ele observou que a situação humanitária lá continua complexa, pois a base aérea não está equipada para acomodar um número tão grande de pessoas. Enquanto isso, fontes russas relataram que o número de voos levando ajuda para a base aérea aumentou para cerca de 3 ou 4 por semana. A Rússia foi uma das primeiras a condenar os massacres na costa e a pedir ao governo interino do país que responsabilizasse os responsáveis. O governo anunciou a formação de um comitê de investigação, já que os assassinatos estavam em andamento no início deste mês. No entanto, ativistas da costa questionaram a independência e o sentimento do comitê, especialmente porque ele inclui membros bem conhecidos por seu sentimento anti-alauíta. Até agora, nenhum dos combatentes e comandantes documentados por terem participado de massacre foi responsabilizado, enquanto alguns observadores foram rápidos em especular que a implantação russa fora de Khmeimim foi o começo de algo maior. Fatos no terreno não apoiam isso. Ainda assim, uma escalada adicional das forças governamentais contra os alauítas pode desencadear um conflito acalorado na costa. Ou seja, a situação ainda não acabou, né, na costa. É claro que essas pessoas têm medo de voltar. Vai acreditar nesse governo? O governo do cortador de cabeça moderado, né? O, a Jolane, né? Que já foi da Al-Qaeda, já foi do ISIS, já foi da Al-Qaeda, tomou o poder, iniciou esses massacres contra essa população e agora pede: não, sai da base, não vai acontecer nada não, vocês estão seguros. É uma vergonha isso, né, gente? Mas tá aí, esse é o resultado, né? Aí da dita, nossa, a revolução, né? Síria, nossa, é a revolução permanente da Síria, né? Tem gente dizendo isso, sabia? É. Ai, vocês querem impedir a revolução permanente da Síria. É a revolução do permanente massacre, né? É isso. Bom, pessoal, tá aí. Quer saber mais sobre isso? Deixa o comentário, deixa o comentário aí, qualquer comentário, tá? Para que o próximo vídeo apareça para você. Se você é novo aqui, se inscreva e, é claro, se possível, doe qualquer quantia para o QR Code que aparece na sua tela ou para o endereço do Pix que aparece na descrição. Até a próxima.